Olá, você está no Valor Máximo, o seu canal de cálculo, e eu sou o Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos conceitos mais importantes em cálculo, que é limite. Limite é a primeira coisa que você vê no curso de cálculo que vai além do seu conhecimento de ensino médio. Então, é uma coisa que você precisa estar preparado, porque pode assustar uma primeira vista. E se você desestabilizar logo nesse começo, o restante do seu curso de cálculo pode ficar bastante complicado. Mas é para isso que eu estou aqui, para simplificar limite para você e, por consequência, simplificar todas as outras coisas. Após você aprender limite, você vai para derivada e então integral. Quando você chega no ponto da derivada e da integral, é muito importante que você tenha o conceito de limite já muito bem consolidado na sua mente. Então, é muito importante você prestar atenção nessa aula para que você possa, então, desenvolver melhor o seu curso de cálculo. Quando a gente fala de limite, é interessante que você saiba muito bem trabalhar com funções. O curso de cálculo, ao longo do curso inteiro, vai trabalhar com funções. O curso de cálculo é sobre funções. Então você precisa conhecer, precisa saber trabalhar com funções. Alguns conceitos básicos de funções precisam estar muito bem definidos, como, por exemplo, domínio. Domínio é um conceito que limite vai trabalhar bastante. Então, se você tem alguma dificuldade em funções, que a gente chama de pré-cálculo, existe já vídeos aqui no nosso canal que podem ajudar a consolidar esse conhecimento na sua mente. Então vamos lá. O que a gente fala quando está tratando sobre limites? Aqui nós temos o nosso plano cartesiano, certo? Em preto temos o eixo x, o eixo y, e em vermelho nós temos o gráfico de uma função f de x. Então, olhando para essa função de cara, a gente percebe que ela é uma função linear. Significa que ela provavelmente vai continuar assim para sempre. Então, se eu for lá para mais x, ou se eu for para menos x, se eu for para o infinito, ela vai continuar com a mesma regra, certo? E você vai lembrar também que a regra de uma função linear, ela nos diz que o domínio dela é a reta real. Ou seja, para todo número aqui na reta x, a minha função vai ter uma correspondente aqui no y. Então, o que é exatamente limite? Bom, então vamos imaginar que eu estou aqui me aproximando desse meu a. Eu vou me aproximar desse meu a pela minha reta x. Então, aqui eu venho da minha direita e aqui eu venho da minha esquerda. Eu quero chegar muito perto de A. Eu quero pegar um ponto muito perto de A, quase sendo A. E eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando eu estiver muito perto de A, qual que é o número que a minha função f de x aqui vai me retornar? Esse é o estudo dos limites. O limite vai dizer qual é o número que a função f de x provavelmente vai retornar se você chega muito perto de um outro número. Aqui na questão, o nosso número é o a. O que acontece quando a gente chega muito próximo de a? O que acontece é que os números em meu y também vão chegando muito próximo da minha relação com a. E conforme vai chegando muito próximo, aqui a gente já pode riscar a linha do a, você vai percebendo que quanto mais próximo do A eu vou chegando, existe um número aqui no meu gráfico que vai representar um f de x relacionado ao A. A gente consegue ver esse ponto em amarelo aqui. Certo? Então perceba que quanto mais perto do A eu estou chegando aqui, quanto mais pertinho do A eu vou chegando, mais a minha função vai se aproximando desse pontinho amarelo. Esse pontinho amarelo é o cara que a gente vai chamar de L. Então, o que acontece nesse L? O limite da minha função f de x, quando x estiver sendo quase o a, ele vai ser igual ao nosso ponto L. Então, aqui a gente já encontra a notação de limite. O que ela representa? Bom, lim é de limite, e eu quero saber o limite da função f de x, que aqui a gente representou de vermelho, certo? Qual que é o limite dessa função? Ou seja, qual é o último número que a minha função vai retornar quando o meu x estiver sendo quase a, quando o meu x tender a virar a. Então, isso aqui significa x tende a a. Então, o limite de f de x quando x está tendendo a a. Esse limite, como a gente pode observar aqui no gráfico, ele vai ser esse pontinho amarelo que a gente chama de L. Então, o limite de f de x, quando x está tendendo a vai ser o L. Então, o limite é sobre isso. É sobre dizer qual é o último valor que
provavelmente a nossa função vai retornar quando a gente estiver muito próximo de um número. Nesse caso, o nosso número foi o A. Certo, só que nem sempre os gráficos que a gente vai trabalhar serão retas. Muito provavelmente eles não vão ser retas. Então, a gente precisa trabalhar e ter um olhar mais aguçado sobre alguns outros tipos de gráfico. Bom, uma primeira pergunta que a gente pode se fazer é: sempre vai existir um limite? Então, aqui, quando a gente bate o olho nesse gráfico e vê aqui se aproximando para essa reta aqui, que representa o nosso A, a gente consegue encontrar um número que representa esse limite. A gente consegue ver que existe limite. Mas sempre vai existir limite? A resposta é não. Às vezes não existe limite. Então aqui é um caso onde não vai existir limite. Por quê? Então, da mesma maneira que a gente seguiu anteriormente, a gente vai seguir agora. O que eu estou fazendo aqui é chegar no meu x muito próximo de A. Esse meu x está muito próximo de A. Então, no gráfico, esse x também tem que ficar muito próximo do valor que tem o meu A. Certo? Então, o meu A, pode ver, segue esse tracejado aqui. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte: conforme eu vou chegando perto desse A, a minha função ela vai crescendo muito rápido dos dois lados, tá vendo? Aqui o meu gráfico em vermelho, que é a minha f de x, ela está crescendo muito rápido. Isso significa que, independente de quão perto eu estiver do meu A minha função sempre vai poder estar maior. Nesse caso, não existe um número para qual está indo, certo? Porque olha só, o número ele é sobre o y. Da outra vez, aqui na tela anterior, a gente viu que quando eu estou chegando perto, existe esse meu número aqui, que é o L. Certo? Então, quando eu estou chegando perto desse meu A, eu tenho um representante ali na reta y. Porém, nesse gráfico, a gente pode ver que se eu chegar aqui, ó, pertinho do meu A, vamos trocar a cor, se eu chegar aqui pertinho do meu A, eu vou ter um y, certo? Mas eu posso chegar mais perto ainda. E aí, eu vou ter outro y maior ainda. Esse aqui eu vou chamar de y2. Esse aqui vai ser o 1. Então, da mesma forma aqui, quando eu estou vindo desse outro lado, o meu y ele vai crescendo muito rápido. Então, independente do quão perto eu chegue do meu A, eu sempre vou ter um y maior. Nesse caso aqui, a gente diz que não tem limite. Por quê? Porque o limite ele é um número. E dessa vez a gente não consegue obter um número. Quanto mais próximo de A a gente está, mais a minha função vai crescer. Eu não consigo retornar um número daí. Porém, a gente tem uma notação especial para limites dessa forma. Qual é a nossa notação? Então, eu quero o limite de f de x quando o meu x está tendendo a A, ou seja, ele está quase virando A. Isso aqui é igual. A gente pode escrever que é mais infinito. Certo? Escrever isso aqui não é dizer que o limite de f de x é infinito. Não, f de x não tem limite. Porque quando a gente fala de limite, a gente está falando de um número. E infinito, importante a gente lembrar, infinito não é um número. Apenas representa para nós que não existe limite. Por quê? Porque a função, quando x está chegando perto de A, ela explode para o infinito. Ela cresce muito. A gente não consegue determinar um só valor. Então, esse caso aqui, onde não tem limite, e ele explode para o infinito. Pode acontecer também o inverso. Nesse caso aqui, da mesma maneira que a gente prosseguiu anteriormente, eu vou chegar perto do meu A, aqui da direita, aqui da esquerda, e conforme eu vou chegando perto do meu A minha função ela vai descendo. Certo? Então, o meu A, ele segue essa linha aqui. Da mesma maneira que aconteceu no slide anterior, independente do quão próximo eu estou de A, eu sempre vou ter, por exemplo, aqui, eu sempre vou ter, esse aqui vai ser o y1. Se eu chegar um pouquinho mais próximo de A, eu vou ter um segundo y, que vai ser menor que esse meu primeiro y, certo? Então, esse meu y2, ele é menor que esse, porque a gente está descendo aqui na reta. E isso não vai parar. Então, eu posso aproximar o quanto eu quiser. Lembra que limite ele tem muito a ver com a frase o quanto eu quiser. Eu posso aproximar tanto quanto eu quiser, que ainda assim eu vou ter um y ainda maior. Também não tem limite. Porém,
não tem limite, mas a gente tem uma notação especial. Então, quando eu falo de limite da minha função f de x, quando x está tendendo a virar a, isso aqui é igual a menos infinito. Tem limite? Não, não tem um número que é o limite dessa função. Mas ele tem uma condição. Quando eu vou chegando perto de a minha função ela explode, ela cresce muito rápido para o infinito negativo. Pode ser que exista um outro tipo de situação onde não vai ter limite? Pode. E esse limite não vai ser nem mais infinito, nem menos infinito. Como, por exemplo, nesse aqui. A pergunta é, quando o meu x crescer lá para o infinito, qual que é o valor que a minha função vai retornar? Então, como a gente escreve isso? Então, eu quero saber o limite da minha função f de x, que está representada de vermelho no gráfico, quando o meu x ele tender ao infinito, ou seja, o x vai lá para frente. E a resposta aqui é não existe. Porque esse aqui é o gráfico de uma função provavelmente trigonométrica. Então, vamos imaginar que isso aqui é o gráfico de uma função seno. A função seno, como você deve saber, ela vai sempre retornar o valor de 1 ou menos 1, certo? Então, conforme eu cresço o meu x, a minha função ela pode ser 1 ou menos 1, 1 ou menos 1, e ela vai ficar alternando entre esses dois valores. Não vai ter um número que vai retornar no final das contas, porque ela vai ficar trocando entre 1, menos 1, 1 e menos 1. Então, não existe um limite. Quando a gente vai crescendo em x, não existe um limite, porque a nossa função fica alternando de valor. Então, aqui a gente está indo de x para infinito, ou seja, eu quero ir com essa reta até muito longe e saber que valor que vai retornar. Nesse caso, não vai retornar nenhum valor, porque a minha função sempre vai poder retornar 1 ou menos 1. Então, quando tem dois valores, eu não tenho limite. Pode ser que quando eu vou para o infinito, eu tenha um limite? Pode. Próximo exemplo. Então, o que a gente vai querer aqui, da mesma maneira, é um x muito grande. Tão grande que a gente vai chamar ele de infinito. Então, eu quero saber o limite dessa minha função f de x, quando o meu x ele tende para infinito. Qual que é o limite? Bom, a gente não sabe como acontece no infinito, mas a gente pode ter uma intuição olhando para o nosso gráfico. Conforme eu vou crescendo o meu x, esse meu gráfico ele vai ficando muito, muito, muito perto do meu eixo y. Ele dá a entender, então, que lá no infinito, lá muito longe, muito distante, esse gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser zero. Então, qual é o limite quando x cresce muito? O limite dessa função quando x cresce muito é zero. Lembra que quando o y é zero, a gente tem o eixo x. Então, conforme ele vai se aproximando desse meu eixo x, quer dizer que ele está se aproximando a y0. O limite, então, quando x está tendendo a infinito, é zero, nesse caso. Mas agora que a gente sabe, tem a intuição do que é um limite, o que a gente está falando quando fala de limite, como que a gente faz para calcular? Importante aqui que você tenha visto o nosso vídeo sobre funções, porque lá eu disse que uma das formas de representar uma função é a forma gráfica e ela é muito útil para algumas ocasiões, só que ela não é muito precisa quando a gente vai estudar uma função. Por isso que quando a gente trabalha limite, a gente vai trabalhar geralmente a regra da nossa função. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a nossa função f de x, que é dada pela regra x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. E eu quero saber o que acontece quando o meu x chega muito perto de seu 1. Qual que é o último valor que essa função vai retornar para nós? Bom, existem duas maneiras que a gente pode prosseguir na resolução de um limite. A primeira maneira que a gente pode seguir é substituir esse x aqui pelo número que o x está tendendo. Então, se a gente perceber em todos os outros casos anteriores, quando tinha limite, aqui nesse caso, perceba que quando eu substituo aqui o meu limite, eu chego em L, certo? Porque o que eu tenho escrito aqui é o seguinte: qual é o limite dessa minha função f de x quando x tende a a? Quando o x está chegando perto de a, o que eu tenho aqui é que o limite vai ser o meu f de a, certo? Então, basta eu substituir, esse aqui é o f de a nesse caso. Então, basta eu substituir aqui na minha função a, que eu resolvo e eu descubro qual é o meu limite. Essa é uma primeira maneira de resolver. Por que a gente não pode resolver aqui dessa maneira? Vamos tentar substituir aqui. Então, limite de x tendendo a 1
Aqui a gente vai substituir, então, tudo que é x a gente troca por 1. É 1 menos 1, dividido por 1 ao quadrado, menos 1. Isso aqui, no final das contas, vai ser limite de x tendendo a 1 de 0 dividido por 0. Primeira regra da matemática é não dividirás por 0. Isso aqui não pode, é uma indeterminação matemática. Então, quando a gente trabalha com funções e a gente fala sobre domínio, a gente fala sobre isso. A gente tem que buscar momentos em que a nossa função ela não está definida. E quando a gente divide por 0 a nossa função, ela não está definida. A gente não consegue trabalhar com ela. Nesse caso, a gente não pode substituir simplesmente pelo número que x está tendendo. E como que é isso aqui na prática? Na prática, eu tenho o limite de x tendendo a 1, x menos 1, x ao quadrado, menos 1. O que nós queremos aqui é assumir com toda a possibilidade disso aqui dar 0 quando o meu x for 1. Se eu colocar o 1 aqui, ele vai dar 0 de cara. O que a gente precisa é de uma sacada de racionalização. Então, a gente vai trocar aqui embaixo, limite, quando x tende a 1, x menos 1. Então, aqui embaixo, a gente não vai escrever x ao quadrado menos 1. O que a gente vai escrever é x menos 1, que multiplica x mais 1. Esse aqui é um truque muito importante que você precisa saber, porque muito provavelmente na sua prova de limite vai ter uma questão que exija isso. Quando a gente faz x menos 1, que multiplica x mais 1, o que a gente retorna aqui, quando faz a distributiva, certo? É x ao quadrado, vou fazer embaixo, x ao quadrado mais x menos x e 1 que multiplica menos 1. Então, no final das contas, esse mais x corta com esse menos x, eu fico com x ao quadrado menos 1. Eu tenho a mesma coisa que eu tinha aqui. Eu posso substituir uma por outra. Qual é a vantagem de eu substituir agora? A vantagem é que você vai perceber, aqui em cima, a gente tem um x menos 1 e aqui embaixo x menos 1 multiplicando. Você vai lembrar na multiplicação, quando a gente tem um termo na fração em cima e embaixo e são idênticos, a gente pode fazer um corte. A gente divide um pelo outro. Então isso aqui vai me resultar em limite de x tendendo a 1. Então, em cima a gente dividiu, ficou apenas 1. Dividindo. Embaixo a gente tirou x menos 1, fica apenas x mais 1. Quando eu substituir por 1 aqui, vai dar algum problema? Vai dar alguma indeterminação? Não, porque se eu substituir por 1, vai ser 1 mais 1. Isso aqui vai ser meio, certo? Então, já que eu não tenho nenhum problema, eu posso agir da maneira como eu falei que a gente poderia agir em primeiro caso. Então, aqui basta substituir. Então, o limite de 1 sobre x mais 1, quando x tende a 1, isso aqui é igual a meio. E o limite dessa função, a gente já pode apagar aqui. O limite dessa função é meio. E é assim que a gente prossegue. No próximo vídeo nós teremos exercícios, então a gente vai trabalhar bastante limite e saber como calcular todos eles. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha. Alguma dúvida, algum comentário, alguma dica, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.